Meus queridos, nós temos pensado ultimamente trazer uma fala na questão de Deus está em silêncio em meio à pandemia? Isso está nos trazendo uma reflexão profunda e até certo ponto eu estou inquietado, uma inquietude no coração para trazer uma fala sobre essa questão. O que nós temos observado é que as pessoas cristãs, elas não conhecem o percurso bíblico, ou seja, não conhecem o Deus do Velho Testamento e não conhecem o Deus do Novo Testamento, e estão completamente confusas em relação a tudo que está acontecendo. Primeiro, no Velho Testamento, quando acontecia alguma coisa como está agora a questão da pandemia, Deus ouvia o povo de Israel. Primeira condição porque Deus ouvia o povo de Israel, era um povo único. Havia uma situação que o povo era único, unidos num só propósito. E quando todos, o rei, se dobrava em jejum diante de Deus em oração, junto com esse povo, com um único propósito, Deus movia dos céus, porque tinha um vínculo no Velho Testamento unicamente com o povo de Israel, e manifestava o livramento. Assim era o Deus do Antigo Testamento. A aliança dele profunda era com o povo de Israel. Os senhores estão entendendo? Só que dentro da história, quando manifestou-se o cristianismo, quando Deus enviou seu Filho para morrer na cruz a favor da humanidade, aquele Deus do Antigo Testamento, ele deixou de existir. A relação dele com os homens não é deixou de existir na questão de Deus não existe, mas a relação dele com os homens mudou completamente. Já agora não existe um povo especial para ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho de João fala exatamente, capítulo 3, versículo 16. Os senhores estão entendendo onde eu quero chegar? E agora no Novo Testamento nós percebemos que as igrejas, instituições, estão exatamente desvirtualizando Deus do Novo Testamento, colocando como se Deus estivesse no Antigo Testamento. É como se dissesse assim, quer ver? Vou explicar aos senhores. Era como se cada igreja tivesse um Deus diferente devido à denominação. O que eu estou percebendo? Deus está em silêncio em relação à pandemia. Os senhores têm percebido isso. Uma questão social. Parece que a coisa está sem controle. E o que tem acontecido com os cristãos? Primeiramente, os cristãos estão divididos de uma forma muito intensa. E dentro dessa divisão, Deus jamais poderá atender a oração de um povo que está dividido. No Antigo Testamento, ele ouvia as orações porque o povo de Israel era único na representação do rei, no temor a Deus e na aliança. Mas o que está acontecendo conosco nesses dias? A igreja perdeu a sua visão da história. A igreja primitiva, Deus ouvia e atuava as orações porque havia unanimidade, não havia denominações. Eles oravam de forma unânime e Deus movia a situação, não só uma situação pessoal, como uma própria situação constitucional em relação à sociedade. Mas a igreja, durante a sua história, foi perdendo essa visão de unanimidade. E a partir do momento em que foi criando as denominações, dentro da história da igreja, criando as denominações, ficou exatamente desvinculado da unidade em relação a Deus. Cada denominação foi se apegando a Deus conforme a construção da sua própria instituição. Os senhores estão percebendo? Automaticamente surgiu a igreja batista na história, a igreja presbiteriana, que são as pioneiras. Depois surgiu a Assembleia de Deus, que são as pioneiras. Depois, através disso, surgiu o pentecostal através da Assembleia de Deus. E depois surgiram os movimentos neopentecostais, que foram as subdivisões da igreja pentecostal. Então, o que nós podemos entender?
No meio desta confusão institucional, como que Deus pode responder à oração de um povo que não está em unanimidade? A gente percebe que quando a gente diz que nós somos um país cristão, nós não estamos aqui colocando somente os evangélicos. A palavra cristão no sentido de sociedade brasileira é que nós somos um povo católico, apostólico, alguma área é romana e outros são cristãos. Eu quero que nós entendamos isto. Nós somos cristãos. Então o que está acontecendo? Deus está dividido, Deus está esquartejado no aspecto denominacional. Eu percebo que cada grupo religioso, cada grupo denominacional começa pelas ruas clamar a Deus, levando a sua instituição e não o evangelho nem Deus. Vamos fazer aqui uma crítica sobre essa questão. Olha aqui, vamos fazer uma crítica sobre essa questão. Inclusive havia um movimento anteriormente aí, marcha para Jesus. Queridos, para ser sincero, eu nunca vi na Bíblia marcha para Jesus. Agora, por que eles criaram dentro dessa questão histórica marcha para Jesus? Exatamente para competir naquelas marchas de outros povos que tinham por aí determinadas circunstâncias comportamentais e criaram marcha para Jesus. É um conceito meramente histórico e não bíblico. Mas voltando ao nosso texto, parece que Deus está, a nossa fala, parece que Deus está mudo em relação à pandemia. Então, Deus está esquartejado. Cada denominação, cada instituição está orando a seu Deus da sua maneira. Não está havendo uma unanimidade em relação ao povo cristão. Quer ver? O evangélico de qualquer denominação tem procurado outro evangélico de outra denominação para orar pela nação? A gente não se vê isso. Eu não sei se os senhores estão percebendo que a gente não vê isso. Nós vemos cada qual puxando sardinha para sua brasa e até certo ponto tornando-se um ponto de heresia, dizendo que somente quem é salvo quem está na igreja de determinada denominação. E isso é um ponto de heresia. Inclusive, como que nós percebemos que é seita herética? É a partir do momento que qualquer grupo religioso concebe a fala que somente eles são salvos. Já é uma heresia. Então, o que está acontecendo? Parece que Deus silenciou em relação à pandemia. A igreja perdeu a sua força. Quando eu estou dizendo igreja, não é o templo. Lembre-se disso. O templo não é igreja. No Antigo Testamento havia um lugar de adoração, porque Deus não havia manifestado a pessoa de Cristo e nem havia o Espírito Santo. É bom que entendamos isto. Hoje não existe mais lugar de oração. Onde eu estou, o templo sou eu. Eu sou a oração. Agora, dentro dessa perspectiva, precisamos refletir que está faltando unanimidade do povo de Deus. Quando eu chamo povo de Deus, não são muitos evangélicos. É o povo de Deus, como diz, Brasil é um país cristão. E às vezes nós percebemos, de forma muito dolorida na alma, é que as pessoas estão divididas. As orações estão divididas. Eu acredito que nós estamos deixando Deus confuso. Afinal de contas, o que eu posso fazer por um povo, o qual não sei quem é meu povo e quem não é meu povo? Eis a questão. Porque cada instituição delimitou seus costumes eclesiásticos que não são bíblicos e começa a colocar Deus dentro dessa instituição. A partir desse momento, Deus está morto. Eu não estou aqui querendo trazer a teologia da morte de Deus conforme Friedrich Nietzsche. Não. Eu estou dizendo que Deus está morto no sentido que o próprio Cristo morreu, que ele agora não é objeto de adoração, que as próprias instituições transformaram alguma coisa, algum objeto, ou então os próprios líderes agora começaram a ser um objeto de adoração. Então, baseado nisso, nós estamos assustados. Deus se calou em relação à pandemia? Eu acredito que não, e também acredito que sim. Por quê? Quando eu vejo todas as denominações subdivididas, institucional, caminhando nas ruas, caminhando nas cidades, e gritando, e profetizando, saúde, eu pergunto, será que não está faltando unidade de uma forma para que nós possamos
unir todos os cristãos, inclusive até os próprios católicos, para podermos fazer um clamor a Deus? Será que está faltando esta coragem? Mas o que nós não queremos? Nós não queremos que ninguém mexa em nosso tesouro. Sabe por quê? Porque cada instituição criou o seu próprio critério de barganha com Deus. O que é barganha com Deus? Acrescentaram na graça de Deus algo mais para o indivíduo se salvo. Inclusive Santo Agostinho, que da escola patrística na história da igreja, ele trouxe isso e era contra isso. A graça é favor imerecido, ou seja, todo cidadão que manifesta a fé na pessoa de Cristo, independente do seu credo institucional, ele é salvo. O seu nome está escrito no livro da vida. Não é pela denominação que ele pertence, mas é pela condição de experiência que ele teve com Deus. Deus está em silêncio na pandemia? Essa é a minha pergunta. Por que Deus se calou em relação à pandemia? Os senhores percebem que todos estão no mesmo nível, estão morrendo homens de Deus, homens que não é de Deus, homens às vezes que é do diabo, outros homens que não é do diabo, segundo os critérios do raciocínio lógico do homem. Mas o critério é que nós percebemos que a pandemia, se fosse no Velho Testamento, e se nós fôssemos o povo de Israel no sentido de Velho Testamento, nós estaríamos livres dessa situação. Ou, aliás, se nós agora, no Novo Testamento, fôssemos unidos de uma forma incrível, sem o quebrar, o sectarismo da instituição religiosa, talvez Deus estaria nos ouvindo e resolvido essa pandemia. Agora, o que Deus quer nos ensinar com isso? Quer ver? Deus quer nos ensinar, primeiramente, que a sua igreja, de forma geral, perdeu a sua identidade na história. Hoje nós não temos mais igreja no aspecto de que perdeu o conceito, inverteram, ao invés da igreja ser o sujeito, a igreja é o templo. A igreja perdeu a sua perspectiva histórica, porque acrescentaram mínima coisa em relação a Cristo. Eu não sei se os senhores percebem, mas Cristo está morto. Hoje se fala tudo menos de Cristo, menos de Jesus Cristo, a obra redentora de Cristo no Calvário. Se fala de muita coisa hoje nas instituições, teologia da prosperidade, você vai ser próspero, você vai ser rico, Deus resolve o seu problema, ou seja, preparando o homem para viver no Egito no sentido simbólico, que é a nossa sociedade hoje, quer dizer, o egípcio de antigamente. Deus está em silêncio na pandemia? O que Deus espera de nós, meus queridos? Eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso. Eu estou dizendo isso com muita autoridade, porque eu sou pastor, eu sou professor, os senhores sabem quem eu sou, e o que eu percebo é exatamente que cada dia Deus está mais triste em relação à perspectiva do seu povo na terra. Nós precisamos repensar, nós precisamos voltar à nossa comunhão com Deus. Nós não podemos voltar ao Antigo Testamento e nem podemos criar no Novo Testamento uma igreja, uma religiosidade paralela à verdadeira graça de Deus. Deus em Cristo está reconciliando com o mundo de tal forma que não precisa se acrescentar mais nada para que o homem seja salvo. É por isso que a igreja atual, os templos e as denominações, não se fala mais sobre a volta de Cristo, porque eles perderam essa visão de que um dia Jesus venha restabelecer seu reino. Todo mundo perdeu essa visão. Por quê? A perspectiva deles é continuar nesse mundo, é o mundo da prosperidade, é o mundo do gozo humano. E outra coisa que nós estamos observando, que o sincretismo psicológico, filosófico, sociológico, tem envolvido a nossa sociedade de tal forma, também no aspecto religioso, que tem manipulado as pessoas. As pessoas não sabem quem crê, as pessoas não sabem onde Deus está. Eles buscam, às vezes, ir ao templo
sem perceber que Deus pode relacionar com eles independente do tempo. Terminando a nossa fala, gostaria de trazer essa reflexão ao nosso povo brasileiro, principalmente ao nosso povo cristão, não estou dizendo evangélico, porque os evangélicos já fazem parte do povo cristão. Eu creio assim. Os católicos e todas as pessoas que aceitam que vê em Cristo a obra redentora são pessoas cristãs. Neste momento é o momento de nós unirmos. Nesse momento é hora de deixarmos as barreiras institucionais caírem por terra. Nesse momento é hora de nós lembrarmos que Deus em Cristo reconciliou a humanidade. Nesse momento é hora de nós pensarmos que a Bíblia diz que dias difíceis enfrentaríamos. Nesse momento é hora de nós chegarmos para os homens e dizer: Deus não é unicamente a solução dessa pandemia, Deus é a solução de todas as pandemias em relação ao homem que está completamente afastado de Deus. Agora, para isso, é preciso haver uma nova reconstrução em relação ao nosso pensamento cristão. Que Deus abençoe você, meu caro pastor, que Deus abençoe você, meu caro missionário, que Deus abençoe você, meu amigo padre, qualquer pessoa que seja cristã, que Deus nos abençoe, que nós possamos nos unir, fazer uma convocação, não é convocação de entrar em praça pública gritando. Inclusive, senhores, eu não vejo muita posição bíblica neotestamentária desse negócio aí na rua fazendo clamor, permita-me aqui, porque a Bíblia diz que em secreto, entre em teu quarto em secreto, faça a tua oração, e Deus em secreto vai te responder. Então nós precisamos produzir mais a secretude da união, quebrando as barreiras, os preconceitos religiosos, para que Deus possa ouvir a nossa oração. E vamos torcer para que Deus sara a nossa terra. Não a terra chamada planeta, mas a terra chamada coração. Deus nos abençoe. Um abraço para vocês de todo o coração.